Bom dia, meus queridos. Que a paz do Senhor esteja com vocês neste dia. Meus queridos, este horário agora é o horário que nós deveríamos estar nos dirigindo para o nosso santuário, para o templo, onde nós nos reunimos em torno da pessoa de Jesus e da sua palavra. Meus queridos, não tem sido fácil, não. Não tem sido nada fácil, não. Nós temos recebido o conforto, o ânimo, o fortalecimento do Senhor, e isso tem nos feito enfrentar esses dias de cabeça erguida, vamos dizer assim. Mas não tem sido fácil. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem no seguinte tema: vivendo dias difíceis, que será baseada no livro de Tiago. Mas, meus irmãos, conforme nós estamos percebendo, além dos problemas que nós podemos estar enfrentando com relação propriamente dito a infecção através desse vírus que está se espalhando, soma-se a isto um problema político que apareceu nesses dias agora, né, que está sobrepondo aí as agendas dos governantes. E isto realmente é uma coisa muito complicada. É como se você estivesse enfrentando um problema na sua casa, lutando com aquele problema, aí surgisse um outro complicado também. Nesses dias, irmãos, o que deveria acontecer é que todos se todos unissem, em prol do quê? Do combate do mal que assola a face da terra. Mas o que é de fazer, né, meus queridos? O pessoal aí não se entende, aí a gente vai sofrendo as consequências. Como diz aquele antigo ditado, né? Na briga de elefante, quem sofre é o gramado. Né? Então, na briga dos poderosos aí, quem acaba sofrendo é a própria população, e principalmente os pobres, né, meus irmãos? Principalmente os pobres, porque a situação fica cada vez mais complicada. Mas, meus irmãos, vamos aqui a nossa mensagem de hoje, né? E eu quero compartilhar com vocês um capítulo, uma parte, né? Alguns versículos do capítulo 5 de Tiago, que eu vejo ser muito apropriado para este momento que nós estamos vivendo. A epístola de Tiago, ela é uma epístola quase que totalmente exortativa, né? Tiago está o tempo todo colocando o dedo na ferida dos seus ouvintes ou do contexto que ele enfrentava. E ele questiona a presunção, ele questiona a opressão, ele questiona a falta de fé, ele questiona a ausência de praticidade na vida cristã, e ele vai questionando, e ele quer nos levar a uma vivência da palavra, viver aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta sobre a palavra de Deus. Então, poderia ser assim, o livro, a carta de Tiago, deveria ser o primeiro estudo bíblico para todos aqueles que participaram do congresso lá no Sermão do Monte. Todos aqueles que ouviram, todos aqueles ensinamentos de Mateus 5 até o 7, deveria depois, na semana seguinte, primeiro final de semana, na escola dominical, vamos estudar a carta de Tiago, porque ela nos exorta, nos leva nos confronta e nos leva a vivermos realmente a fé que nós professamos e pôr em prática aquilo que nós sabemos. Conforme diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 16, todavia,
vivemos de acordo com aquilo que já alcançamos. E esse é o grande dilema do cristão, de não viver de acordo com aquilo que ele já sabe. Deveria viver, deveria colocar em prática a sua vida cristã, de acordo com aquilo que ele já conhece. Mas, meus queridos, então vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 11. Apenas esses 5 versículos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tome como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Tiago 5, do versículo 7 até o versículo 11. Irmãos, vamos olhar para esse texto, trazer para a nossa situação, vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis. Pode ser que o seu coração esteja tranquilizado pelo Senhor, assim como o meu está tranquilizado pelo Senhor. Mas a realidade está diante de nós. Depois que nós vencermos esta pandemia, teremos que vencer também os problemas da economia. E vão ser dias difíceis, irmãos. Dias muito difíceis, porque nós sabemos o cenário que está aí diante de nós. Então, nada melhor do que olharmos para esse texto e vermos da seguinte forma: vivendo dias difíceis. Se nós estamos vivendo dias difíceis, nós precisamos tomar algumas atitudes. Então, primeira atitude, exercer a paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Pacientes até quando? Até o final de maio? Até o final de junho? Até o final de julho? Até quando sejamos pacientes? Nós sabemos que as autoridades, aqueles que estão imbuídos de autoridades, que estão cuidando, que fazem parte dos comitês da saúde, eles estão trabalhando, penso que nem estão dormindo direito, de tanta responsabilidade, tantos problemas para serem resolvidos. Então eles podem marcar para mais 10 dias, né, mais 15 dias, mais um mês, mais 2 meses, alguém fala até o final de outubro, alguém fala até o final do ano. Mas, meus queridos, o versículo diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Meus irmãos, a nossa esperança deve estar baseada totalmente na nossa crença, no que cremos. E nós sabemos que o Senhor Jesus um dia vai aparecer nas nuvens. E veio por quê? Porque veio buscar a sua igreja. E nós sabemos que ali, naquele dia, no arrebatamento, aqueles que estiverem vivos irão subir. Os que estiverem mortos irão ressuscitar. Os que estiverem vivos irão subir. E ambos, 2 grupos, irão encontrar com o Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, toda a nossa paciência, todo o nosso projeto deve ser olhando para a vinda do Senhor Jesus.
E aí ele cita uma ilustração. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Meus queridos, o lavrador, ele prepara a terra, ele lança a semente na terra e depois ele aguarda com paciência. Se a chuva vem ou se a chuva não vem. Se vai chover ou se não vai chover. Ele aguarda com paciência. Quando ele lança a semente, vem as primeiras chuvas para germinar a semente. Depois vem as últimas chuvas para amadurecer o fruto. Meus queridos, tudo esperando no Senhor. A ilustração do lavrador que semeia, que produz o alimento, é muito interessante. Ele é totalmente dependente da provisão de Deus nas estações. Mas ele continua ali, paciente, continua ali, com toda a paciência, esperando as primeiras e as últimas chuvas. Portanto, meus queridos, em dias difíceis, a primeira coisa que precisa invadir o nosso coração é a paciência. Depois ele dá o segundo recado. No versículo 9 ele diz assim: precisamos praticar o amor. Meus queridos, quando o ambiente fica tenso, quando as aflições aparecem, normalmente os nervos se afloram, vem para a flor da pele. É aquele negócio que você chega num estabelecimento, faz uma pergunta e recebe uma resposta que você não tem nem ideia do que está acontecendo. É porque aquele ambiente já estava empavoroso e você chegou num momento muito errado naquele contexto ali. Meus queridos, e quando as pessoas estão sob pressão, vivendo sob pressão, os nervos ficam na flor da pele. Aí, nesses dias difíceis, o autor da carta nos exorta que precisamos praticar o amor. Versículo 9 diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Isso é o julgamento eminente do Senhor sobre nossos atos. Meus queridos, irmãos, não se queixem uns dos outros. Isto pode estar acontecendo na sua casa e isto provavelmente poderá acontecer na sua casa e poderá acontecer no seu contexto. Por quê? Porque estamos aflitos, estamos tensos. Não digo aflição, mas estamos tensos. A situação é tensa. E aí a gente começa a perder a paciência. De repente, o esposo perde a paciência com a esposa, os pais perdem a paciência com os filhos, os irmãos perdem a paciência entre si. Por quê? Porque está tenso, estão cansados. Mas aí ele fala assim: irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Irmãos, tem uma coisa que você nunca vai ver acontecer. É uma avó queixando do seu netinho. Não queixa de jeito nenhum, porque ela ama tanto o seu netinho que ela não se queixa do netinho. Às vezes o netinho está fazendo um tanto de atrapalhada, está bagunçando um tanto de coisa, ela fica olhando, fica rindo. Por quê? Porque aquilo é amor. Eu sempre digo para minha esposa: quem ama não se sente incomodado. Se você ama uma pessoa, aquela pessoa não te incomoda.
Eu sempre digo isso. Você pode até dizer para ela, eu não gosto disso que você está fazendo, não, eu não gosto, mas você não está me incomodando. Meus irmãos, olha, precisamos praticar o amor nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Na mensagem de ontem eu falei do pastoreio, né? Na mensagem, né, de ontem à noite, do pastoreio, que Jesus, olhando para a multidão, ele viu que elas estavam com semblante de quem não tinha pastor. E hoje nós vemos que a gente precisa de pastoreio. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem a oportunidade, a capacidade e o dever de pastorear a sua família, pastorear aqueles que Deus tem colocado sob sua liderança. O Senhor quer isso de você, o Senhor quer isso de mim, o Senhor quer isso de nós, meus queridos. Meus irmãos, não se queixem uns dos outros, pratique o amor. Se alguém está fazendo alguma coisa que está te incomodando e você está se incomodando com aquilo, está faltando ali uma dose de amor, está faltando amor. E o Tiago, nessa carta, nos dá essa segunda orientação. Para viver dias difíceis, nós precisamos praticar o amor. Aí vem uma terceira colocação muito interessante de Tiago nesta carta, para nos ajudar o quê? A atravessar dias difíceis. Eles estavam atravessando dias difíceis, eram dias de opressão, eram dias complicados, de perseguição, eram dias difíceis. E aí ele fala assim, no versículo 10, olha que interessante, a palavra de Deus, meus queridos, é uma coisa maravilhosa. Olha o que a palavra de Deus diz. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas passaram por muito sofrimento, irmãos. Os profetas foram perseguidos. Quem traz a palavra de Deus incomoda muito aqueles que estão ouvindo, porque a palavra de Deus, ela vem para repreender, ela vem para corrigir, ela vem para educar na justiça, ela vem para colocar o dedo na ferida, ela vem para questionar atitudes, ela vem para trazer à luz os nossos erros, para complicar, que complicam as nossas vidas. E aí o que acontece? Levanta-se as perseguições. Jeremias é o exemplo de sofrimento, porque ele trazia a palavra, e ele trazia a palavra da verdade, e os falsos profetas incitavam o povo contra ele, sofreu, foi lançado da cisterna, passou por todas as humilhações, porque ele era um profeta de Deus. Então, olhe o exemplo dos profetas, ele está falando, olhe lá para os profetas, olhe para o profeta Elias, olhe para o profeta Jeremias, olhe para todos os profetas, né, que foram perseguidos, foram martirizados. Então, mas eles continuaram firmes no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, está difícil a situação aí, você está achando que está muito difícil? Olha lá dos profetas, é isso que ele está falando. Você está aí nessa reclamação, nessa murmuração toda aí, olha lá para os profetas, o que eles passaram. E o mesmo Deus que cuida de você é o mesmo Deus que cuidava deles, e ele não esqueceu deles e não esqueceu de você, mas passar pelas provações, passar pelas aflições, faz-nos melhores, irmãos. Faz-nos melhores. Faz um aprimoramento nas nossas vidas. E aí ele fala para isso. Olha, precisamos lembrar do passado. Olha lá os profetas. Aí, na primeira parte do versículo 11, a parte A, ele faz assim: eis que consideramos felizes
os que foram perseverantes, porque eles aparecem lá na galeria da fé, galeria dos heróis da fé, do capítulo 11, todos eles passaram por todo tipo de aflição, mas foram ali condecorados. Então temos eles como felizes, meus queridos. Meus irmãos, aí vem a primeira parte do versículo 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram com respeito à paciência de Jó. Meus queridos, o que Jó passou, ele coloca essa pandemia debaixo do chinelo, essa é a verdade. Aquilo que Jó passou, ele coloca tudo isto debaixo do chinelo. Toda a sua aflição, todo o seu sofrimento, toda a sua provação. E ele fala, olha, lembre do passado, lembre dos profetas e lembre de Jó. Olha para a história de Jó, do que ele passou. Meus irmãos, quando nós estamos vivendo dias difíceis, nós precisamos olhar para o passado, para os homens e mulheres de Deus que viveram naqueles dias e que não foram dias fáceis, foram dias muito difíceis. Mas, meus queridos, aí vem a última parte do texto, quando o autor da carta, né, Tiago, diz assim, olha, para viver dias difíceis, precisamos confiar no Senhor. Irmãos, para viver os dias difíceis, nós precisamos confiar no Senhor. De forma alguma podemos perder esta confiança. Devemos continuar confiando no Senhor. Versículo 11, parte B, diz assim. Desculpa, irmãos. O espirro virtual não tem problema não, viu, irmãos? 11b. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Quem? A situação de Jó. A primeira parte está falando... Irmãos, espirro virtual não tem problema. A primeira parte está falando de Jó. E a segunda está nos chamando a atenção. Sabem como o Senhor fez com que tudo se acabasse em bem? E aí o livro de Jó nos mostra o seu segundo estágio. A segunda parte da vida de Jó foi maravilhosa. Tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. E ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. O texto da palavra é tão importante que ele cita até o nome das filhas, dentre as quais destaca o Késia, que é o nome que os cristãos gostam de colocar em suas filhas. Era o nome de uma das filhas de Jó. Era Gemina, Késia e Iapuque, lá um negócio da Iapuque. Meus queridos, o Senhor abençoou o último estágio de Jó. Jó 42, 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve mais 7 filhos e 3 filhas. Para atravessar dias difíceis, nós precisamos também confiar no Senhor. Meus queridos, como é que nós podemos concluir esse texto, esta palavra de Tiago para nós, para os nossos corações? Primeira coisa,
para enfrentar dias difíceis. Primeira coisa, ter paciência. Segundo, agir com amor. Terceiro, trazer à memória aquilo que aconteceu no passado com homens e mulheres de Deus que passaram por aflições. Quarto, confiar no Senhor. Precisamos confiar. E aí a gente encerra com esta ilustração de Jó. Jó, vivendo a sua vida de forma digna, era irrepreensível, mas o Senhor aceitou testá-lo. E ele foi lá para o fundo do poço. E o Senhor o trouxe de volta, e no seu segundo estágio foi melhor do que o primeiro. Aí, meus queridos, a gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida. Eu acho, quase que tenho certeza, que todos nós vamos melhorar com esta aflição que estamos passando. Eu creio que as pessoas vão valorizar mais a família, as pessoas vão valorizar mais o trabalho, as pessoas vão valorizar mais os companheiros, as sociedades. E as pessoas certamente terão um tratamento mais responsável com o dinheiro. Porque a gente sabe que o brasileiro tem muita dificuldade para lidar com o dinheiro. Eles não sabem lidar. Praticamente quase todos não sabem lidar com o dinheiro. Porque não sabem esperar, são às vezes gananciosos, tem uma dificuldade muito grande para lidar com este metal, né? E eu creio que tudo isso vai mudar, porque vai ter uma viravolta na face da terra. Então, vamos orar. Jó passou por uma situação e o segundo estágio foi melhor. Se nós soubermos atravessar os dias difíceis, né, conforme orientações da palavra de Deus, que é riquíssima em ensinamentos, nós vamos sair desta situação melhores. Isso eu tenho sido meu coração invadido por esse pensamento, que nós vamos sair melhores. Quem sabe esses dias que nós estamos aí de quarentena seriam dias para reflexão, para analisar, né? Analisar ações, analisar atitudes. Olha para vocês verem. Vamos pensar nesses 4 pontos, aplicando a nossa vida. Você é uma pessoa que tem paciência com os outros? Talvez não, né? Talvez você seja uma pessoa com muita falta de paciência. Não tem paciência com os filhos, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com a sogra, não tem paciência com os vizinhos. Qualquer coisa já é motivo para chateação. Então, paciência, irmão, seja mais pacientes. Não leva as coisas muito assim, ferro e fogo, não. Pega mais leve, meu irmão. Pega mais leve. Eu sou impaciente para com o pecado. Eu sou impaciente para com o irmão que não quer abandonar o pecado. Eu sou impaciente para com o pecado. Mas para com as outras coisas eu preciso exercitar a paciência. O segundo ponto, né? Então, vamos mudar na questão da paciência. Vamos mudar na questão do amor. Irmão, amar o irmão. Se você não ama o seu irmão, você está pecando. É pecado não amar o irmão. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor. Então, ele fala, olha, não fiquemos reclamando um do outro, isso é falta de amor. Lembranças. Olha, vamos lembrar das pessoas do passado, dos profetas, dos discípulos, dos servos de Deus,
que tem na Bíblia, suas histórias. Lembrar do próprio Senhor Jesus, que enfrentou todos os sofrimentos, né, toda a perseguição, e não reagiu de forma errada. E agora fechando, né, fechando essa questão, confiar no Senhor. Meus queridos, eu tenho crescido na confiança em Deus, nesses dias de oração, nesses dias de jejum, né? Quando eu estou em oração, aquela certeza que o Senhor está ali parado, me ouvindo a minha oração, Quando você se ajoelhar para orar, né? Quando você, né, se prostrar diante do Senhor, crie essa imagem na sua mente. O Senhor está ali, Ele está te ouvindo, aguardando a sua oração. Então, continuar confiando no Senhor. Vamos confiar que o Senhor vai nos dar esta vitória. Meu irmão, minha irmã, eu tenho pensado muito naquilo que preciso falar ao coração de vocês nesses dias. Sou pastor, sou responsável pelo meu rebanho, eu preciso fortalecê-los, preciso cuidar deles, eu preciso apresentá-lo ao Senhor, né, como um rebanho que confia no Senhor, que realmente quer viver na presença do Senhor. Então, meus queridos, olha, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11, nos ensina a atravessar dias difíceis. Quem sabe seria interessante você agora, hoje, aproveitar e ler em família. Leia novamente o livro todo, 5 capítulos, lê numa sentada aí, tranquilo. Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês agora, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus santo, Deus de poder, que esses 4 conselhos de Tiago estejam presentes na nossa vida nesses dias, ó Pai. E tudo isso que ele falou, que ele ensina, possa tomar conta do nosso coração e nós possamos crescer nessas características, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, cuida de nós, ó Pai, e nos ajuda a atravessar esse deserto, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. Amém. Deus te abençoe.